elas escutam a minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra Jesus cuidando de seus discípulos e em contato com as multidões carentes, atento às suas necessidades e procurando libertá-las de suas carências e opressões. Dirigindo-lhes a palavra, Jesus repete novamente sua preocupação a respeito da falta de operários para a messe ou de pastores para o rebanho. Em outras palavras, hoje seria a falta de padres que sejam verdadeiramente pastores das ovelhas. Muitos e santos ministros ordenados e comprometidos com a vida das ovelhas. Ontem, como hoje, também existe muitas ovelhas precisando de pastores pelo mundo afora. E Cristo nos compromete nesta missão. O amor de Cristo é tão sincero e afetuoso pelos seus irmãos que nem mesmo o cansaço ou a fome são capazes de privar as pessoas de seu convívio. Nesta palavra de hoje, percebemos duas atitudes de Cristo para com os seus. A primeira, quando ele chama seus discípulos ao descanso, sabendo que eles viveram uma batalha espiritual árdua, e para tanto é preciso recolhimento, descanso físico e espiritual. É preciso se fortalecer. A comida, por exemplo, pode ser entendida como alimento material, mas também alimento espiritual. Afinal, nem só de pão vive o homem. Em muitos momentos dos evangelhos, o próprio Cristo recolhe-se para orar, para conversar com Deus, e ele nos ensina a justamente ter esses tipos de momento para criar intimidade com o Pai.
Entretanto, aquela multidão que ali se encontra não percebe essa situação, porque estão sedentos de amor. Atenção, pois eles estão constantemente sendo excluídos da sociedade, da própria religião que professavam. Em Jesus e nos seus discípulos se percebe um acolhimento, uma palavra que é diferente de tudo que eles conheciam, uma palavra que une e não separa, que perdoa e não se vinga das suas faltas. A razão é simples. Eles eram como ovelhas sem pastor. Isto significa que eles agiram até agora por ignorância, sem saber ou distinguir a mão direita da esquerda. Que constatação triste! Não existe nada pior que a solidão. Não ter com quem contar, com quem conversar, dividir dores e alegrias. Não fomos feitos para viver como ilha, mas juntos. Jesus sente essa solidão em cada pessoa, apesar de estarem numa multidão. O texto ressalta a compaixão de Jesus para com o povo, com uma característica específica. Era um povo muito sofrido, rejeitado e desprezado pelos chefes políticos religiosos de então, que nem tinha tempo para comer, e quando ele se retirava, o povo ia atrás dele. O que atraía tanta gente? Com certeza não foi, em primeiro lugar, a doutrina, nem os milagres, mas o fato de irradiar compaixão, de demonstrar de uma maneira concreta o amor compassivo de Deus. Jesus não teve pena do povo, não teve dó dos sofridos, teve compaixão. Literalmente sofria junto e tinha uma empatia com os sofredores que se transformava numa solidariedade afetiva e efetiva. Este traço da personalidade de Jesus desafia as igrejas e os seus ministros hoje, para que não sejam burocratas do sagrado, mas irradiadores da compaixão do Pai. Infelizmente, muitas vezes, as nossas igrejas mais parecem repartições públicas do que lugares do encontro com a comunidade que acredita no amor misericordioso de Deus e na compaixão de Jesus. A frieza humana frequentemente marca as nossas atitudes, pregações e cuidado pastoral. No mundo que exclui, que marginaliza e que só valoriza quem consome e produz, o texto de hoje nos desafia para que nos assemelhemos cada vez mais a Jesus, irradiando compaixão diante das multidões que hoje, como nunca, estão como ovelhas sem pastor. Então, mesmo sabendo da necessidade de descanso, ele sente compaixão e serve. Ensina-nos que servir ao próximo deve ser prioridade, apesar dos cansaços, apesar das dores. Precisamos ver e entender que existe muitas pessoas necessitadas e pode ter certeza que muitos à nossa volta
que aparentemente não precisam de nada, são carentes de uma palavra, de um ombro amigo, de alguém que os escute, e por isso manifestam a sua carência de várias formas. Agressividade, mau comportamento, irritação puxam o chão dos nossos pés, e tudo o que fazem é só procurar arruinar a vida dos outros. Minha irmã, meu irmão, não existe pessoas difíceis ou que nos roubam tempo. O segredo é levá-las não nos ombros, e sim no coração, pois as pessoas nos serão pesadas se nós as carregarmos nos ombros, mas se as levamos no coração, elas se tornam mais leves que o fumo. Basta pedires que Jesus faça do seu coração semelhante ao dele, e verás que estas pessoas são como que ovelhas sem pastor, e então tu serás o pastor que elas estão precisando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.